Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente está sempre com um convidado especial aqui para falar sobre um assunto interessante. E o nosso programa, além de assistir pela TV aberta, você também pode conferir no nosso canal no YouTube, TV Câmara Mock. E lá você vai assistir não só esse, como diversos programas que nós temos lá. E detalhe, você pode assistir quantas vezes você quiser. Nós estamos recebendo aqui hoje o profissional nutrólogo Dr. Wenderson Eustáquio. Vamos falar um pouco sobre a nutrologia, vamos entender um pouco sobre isso. Dr. Wenderson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sim, meu querido, um prazer, Nairlan, falar com você. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, da emoção de te encontrar, né, uma figura da cidade conhecida, categórica, especialmente no mundo do esporte, que é um mundo que a gente está envolvido. Então, agradecer, sim, pelo convite seu, da TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente é que agradece o senhor pela presença. Bom, e agora eu já vou começar falando sobre uma pergunta que você deve ter ouvido 200 vezes, né? A diferença entre o profissional nutrólogo, a diferença nutrologia, o nutricionista, nutricionismo. Desvenda essa teia na nossa cabeça, doutor. Sim, sim. Quando eu comecei a trabalhar na área, já tem alguns anos, era uma dúvida mais comum, inclusive era a que eu mais recebia, porque era um mundo muito novo, né? A nutrologia chegou mesmo, a nível de Brasil, a nível de Montes Claros, há 5, 6 anos atrás, que foi quando eu comecei a atuar. E sim, havia uma confusão, né? O endocrinologista, o nutricionista e o nutrólogo, né? São campos muito próximos, né? Mas a primeira diferença principal é a formação, né? O nutricionista é graduado em nutrição. Então ele é formado na faculdade, tranquilo. O endocrinologista e o nutrólogo, eles são graduados em medicina. E após a conclusão do curso de médico, né, passam a fazer as suas especializações na endocrinologia e nutrologia. E além dessa formação, a área de atuação, né? O nutricionista, ele trabalha, sim, na maior parte do tempo com os alimentos e seus benefícios e seus suplementos. O endocrinologista, ele trabalha com tratamento de doenças, especialmente as doenças metabólicas, né? A gente fala do diabetes, da obesidade, transtornos hormonais, menopausa, doenças adrenocorticoides. E o nutrólogo, ele trabalha próximo ao endocrinologista, porém ele faz um mix. Então ele vai trabalhar com dietas, que o médico sim pode fazer dietas, e ao mesmo tempo trabalha com a prevenção dessas doenças, especialmente as metabólicas, né? E com isso há um trabalho conjunto. Então se você está doente, difícil controle, bom procurar sim um endocrinologista. Se você não consegue fazer uma alimentação adequada, precisa de ajustes, o nutricionista. Agora, se você quer juntar os dois e quer uma prevenção através do alimento, do suplemento e tudo mais, sim, o nutrólogo é o melhor especialista. Parece igual, mas não é. São próximos porque a saúde envolve vários campos, né? Então, o psiquiatra, o cardiologista, o endócrino, o psicólogo, o professor, todo mundo trabalha ali muito próximo, né? No final, a finalidade é uma só, promover o bem-estar do paciente, né? Doutor Wenderson, existe algum tipo de doenças, né, que o profissional em nutrologia trata? Sim, hoje a principal doença se tornou meio que um mantra do nutrólogo, a obesidade. Então, quando a gente fala em obesidade, o profissional referência nessa área, sim, é o nutrólogo. Porque, tanto pela produção de conteúdo, então a maioria dos profissionais dessa área, eles trabalham muito essa área, então a obesidade eu colocaria como a principal doença tratada pelo nutrólogo. Embora trata-se outras, né, a hipertensão, a diabetes, menopausa, transtornos hormonais na sua geral, baixa libido, disfunção sexual, então vai caminhando por todos esses campos dentro da nutrologia, mas sim a obesidade é o foco maior. E importantíssimo, né, a obesidade é doença, né, muita gente acha que a obesidade é estética, né, eu preciso emagrecer para ficar mais bonito, vestir uma camisa. Não, a obesidade é doença e, por sinal, uma das doenças que mais causam impacto na qualidade de vida e na expectativa de vida, né? Então, o obeso, ele tende a viver menos e viver pior. Doutor Wenderson, a gente pode arriscar dizer que a obesidade, ela se tornou um mal do século, né, em que estamos, ou isso já é uma coisa antiga? Sim, hoje, com o advento do Instagram, a gente volta e meia recebe, né? Uma praia do Rio de Janeiro em 1960, as pessoas todas magras, aparentemente saudáveis, e a gente olha uma praia do Rio de Janeiro em 2025,
as pessoas mais obesas, sedentárias, uma aparência pior. Sim, por quê? A gente fala que a sociedade hoje é obesogênica. Então, onde você vai, tem um fator que vai te levar à obesidade. Primeiro, o conforto do celular, o conforto da televisão, o conforto das nossas casas, né? As casas hoje são muito confortáveis, né? A gente lembra ali, quando a gente era criança, as casas eram pequenas, quentes e desconfortáveis. Então, a gente vivia no quintal, vivia na rua, vivia correndo, vivia pulando. As crianças hoje não podem sair na rua. A gente sabe dos riscos, tanto sociais como os riscos reais, né? De um trânsito muito agressivo, da violência geral, né? Então a gente sabe que a sociedade contribui para isso. E o advento dos alimentos ultraprocessados de fácil acesso, hoje comer mal é muito barato, né? Um hambúrguer custa R$7, tem a promoção lá dos aplicativos de comida, 99 centavos, você pede uma pizza, né? Verdade. Então isso dá um acesso muito fácil, os alimentos são muito palatáveis, então hoje entre comer uma pera e comer uma pizza, as crianças e nós adultos às vezes preferem a pizza pelo gosto que é muito bom. Então a sociedade como um todo, ela contribui para a obesidade disseminar, né? É verdade, né? Então a industrialização cobrou seu preço, Com certeza. O benefício do conforto é bom, todos gostamos, né? Ter um carro bom, né? Não precisar ficar na chuva, mas a gente tem esse lado que a gente tem que se cuidar, né? O senhor falou de obesidade. Existem outros problemas de saúde que estejam relacionados, ligados à alimentação? Sim, sim. A gente passa por todos os campos. Hoje eu atuo muito nessa área de prevenção a doenças e às vezes a gente pega pacientes psiquiátricos, pacientes com transtornos de ansiedade, transtorno de compulsão, depressão, que está diretamente ligado à alimentação. Isso não é novidade, né? Uma carência de vitamina vai sim levar a uma indisposição, uma anemia bem comum, né, bem antiga. Imagina uma anemia. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, não consegue pensar muito bem, então vai ter um déficit ali em vários campos. Então a alimentação, ela envolve todos os campos. As doenças diretamente ligadas, a diabetes é a mais famosa, né? A gente sabe que está ligada ali ao consumo excessivo do carboidrato, a hipertensão que está ligada ao excesso de sal, ao excesso de sódio, ao peso muito alto, ao sedentarismo. Então quando a gente vai entrando ali na obesidade, na alimentação, a gente vê que tem muito mais doença envolvida nisso do que simplesmente o diabetes, que é o mais comum, né? O senhor falou ainda agora sobre essa questão de alimentos ultraprocessados, né? A gente pode chamar eles de vilões? Sim, sim, são vilões. Hoje, se a gente olha a economia mundial, as grandes potências econômicas, elas estão já numa linha de proibir corante, proibir açúcar, né? Hoje, a gente viveu um início que isso era muito bom, né? A grande maioria dos alimentos ultraprocessados, eles vieram de processos de dificuldade alimentar, né? Então foi preciso montar tipos de alimento que atendessem uma grande quantidade de pessoas, independente da qualidade daquele alimento. Era importante alimentar para não morrer de fome e desnutrição. Porém, isso foi evoluindo, foi melhorando, e hoje a gente tem um excesso de alimento ultraprocessado. E agora entramos, sim, isso é uma atualidade, num processo de frear isso. Então as grandes potências, você pega os grandes países da Europa, da própria América, eles vêm proibindo alguns alimentos, né? São feitas reuniões, vou te dizer, mensais, e cada reunião que é feita são lançadas listas de alimentos proibidos, lista de corantes, listas de conservantes proibidos, né? Porque realmente causou um mal à sociedade e isso tem um preço, especialmente na saúde. A gente sabe que, especialmente vocês que são da área aí da política, do legislativo, o custo da saúde é o mais alto de um município, é o mais caro. Então, o tratamento de um câncer, às vezes a pessoa cresceu, desenvolveu, nunca teve um custo tão alto como o tratamento de um câncer. E esse câncer muitas vezes veio da obesidade do estilo de vida. Então, economizar e prevenir a doença é um caminho financeiramente viável para o Estado, né? Então, há essa tendência de mundo atual de tentar frear esses ultraprocessados. Agora, doutor Wenderson, e aí a gente entra numa outra seara, mas eu entendo que o senhor, como médico, entrando no campo da prevenção, o senhor vai ter que entrar nessa seara, não tem jeito. Sim. Disse, né, que o consumir alimentos saudáveis hoje ainda tem um custo alto. Como que a gente trabalha para equilibrar isso? Sim, essa pergunta foi excelente, né? Hoje a gente tem um custo de tratamento, um custo de consulta, um custo de medicamento que não é barato. É
caro, porque é uma coisa boa. Então, tudo que é bom tende a ser mais caro. E é um medo que o paciente tem. Às vezes o paciente fala, doutor, eu vou pagar a consulta, mas eu tenho medo do que virar depois, porque às vezes vai ser muito caro. Isso é provado na consulta. Às vezes eu passo planilha do paciente fazendo a comparação. O que você come hoje? A gente faz a lista. 3 cervejas por semana, 2 pizzas, feijoada no sábado. A gente faz uma lista. Certo. Custo. Ponto. Fechamos o custo. Quanto que dá a sua feira atual? X valor. E a gente entra na sua dieta atual. O que é? A dieta hoje é básica, né? Frutas são simples, né? A minha linha de trabalho são coisas simples. Então a gente come arroz, pão, biscoito, frutas, algum suplemento alimentar básico, e aí na hora que fecha a conta, incrível que pareça, fica mais barato. O caro hoje, embora inicialmente seja barato, sim, mas pelo excesso, o caro realmente é sair de casa e alimentar em algum lugar, que às vezes sim é importante, né? Precisamos assim da nossa interação, sim, óbvio, mas aquilo quando se torna um excesso tem um custo muito alto, então realmente onera muito mais comer mal do que comer bem, isso aí eu afirmo na consulta. A gente faz a planilha e compara. Se for na pontinha do lápis lá, vai chegar... Fecha um consenso perfeito. É economia, é economia. E a gente está falando do curto prazo, né? E a longo prazo, o custo, né? Aí vai ampliando, vai aumentando, né? Saúde é muito cara, a gente sabe disso. É verdade. Doutor Wenderson, existe algum alimento que deve ser priorizado na mesa do brasileiro? Sim. A gente vive num país que tem um dos melhores padrões alimentares do mundo. Realmente, o arroz, feijão, salada e carne é o melhor alimento do mundo. Hoje isso é comprovado, né? Se a gente associar alguma castanha, uma carne mais magra, você está na melhor dieta do mundo. Então o Brasil sim vive um dos melhores padrões alimentares do mundo. É tanto que quando você pega uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, é porque o padrão alimentar dela não é o nosso nacional. Você pode ir lá. São chamados fast foods, né? O nome já diz. Sim. Então, quando você pega uma batata frita industrializada, você pega um hambúrguer, pode vir que aquilo é produzido muitas vezes fora do Brasil, ou às vezes é produzido no Brasil, mas num padrão de produção copiado do exterior. Então, realmente temos um padrão e é importante isso, nenhum alimento é proibido. Isso é muito em voga hoje, o terrorismo alimentar. O que é isso? Não pode isso. Não pode comer pizza. Não pode tomar leite, né? A gente vive muito isso. Ah, não pode, não pode. Nada é proibido. Hoje a gente trabalha com essa linha que tudo é permitido, mas tudo na sua devida proporção, né? Tem o que você tem que ter por base, todo dia você deve comer. Inclusive, não sei se você vai lembrar da pirâmide alimentar que a gente estudou, tinha ali na base o pão, tal, ia subindo, tal, tinha uns alimentos. Aquilo hoje não funciona mais, porque caiu por terra. Então hoje a base é diferente, né? Então uma base mais proteica, uma base limitada mais em carboidratos, uma base com mais oleaginosas, castanhas, alguns frutos é a base ideal, e aí a gente vai fazendo um mix ali daquela pirâmide alimentar, e sim a gente tem um padrão alimentar muito bom, especialmente no nosso país, né, no Brasil. Aí, doutor Wenderson, uma pessoa que se alimentou mal durante muitos anos da vida, tem que reaprender? Sim, sim. Importante. Sempre são perguntas muito boas as suas, né? Isso é importantíssimo. Eu atendo um paciente de 50 anos, obeso, sedentário, hipertenso e diabético. Então podemos dizer que tem todos os defeitos de uma vida desregrada. E assim, o corpo humano, eu falo que Deus é muito bom, porque Ele deu a nós todos um corpo capaz de se regenerar de maneira muito rápida. A gente vive isso lá na prática. A gente começa um processo de 30 a 60 dias, não só uma retirada agressiva dos medicamentos, como a melhora de quase todos os exames, além da melhor estética. Então o paciente tem aquela suficiência abdominal grande, aquele desconforto, aquela indisposição, em 30 dias ele volta lá na consulta e já fala que teve uma melhora boa. Sim. Então não há um momento de iniciar. O momento de iniciar é a hora que você considera que seja o seu momento, né? Porque envolve mudanças, né? Não é maravilhoso. Fazer uma atividade física é custoso, leva tempo, leva disposição, né? Então tem que ter a disponibilidade. Comer correto não é prazeroso no curto espaço de tempo. Gostoso é comer uma pizza, um sanduíche, tomar uma cerveja com churrasco. Isso é o bom, né? Somos seres humanos, sabemos do que é bom. Mas com o tempo você vai adquirindo o prazer no todo. Então você sai daquele prazer micro, que às vezes é comer bem no sábado, no domingo e segunda está passando mal e se arrepender, e você passa a ter uma alimentação regrada no sábado e domingo, comer, confraternizar, mas na segunda você não se arrepende e vai adquirindo uma mudança de estilo de vida, que é o que a gente quer, né? Sensacional. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar, né, esse bate-papo com o Dr. Wenderson Eustáquio, e nós vamos entender um pouco mais aí sobre a questão do tratamento, suplementos alimentares, plano alimentar, tudo isso nós vamos conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Fique ligado, você está conferindo o nosso Câmara em Foco, já já a gente volta. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você conferindo conosco hoje a entrevista com o Dr. Wenderson Eustáquio, profissional graduado, profissional nutrólogo graduado, e que está aqui conversando conosco, o Dr. Wenderson, esclarecendo algumas dúvidas. No primeiro bloco, esclarecemos diversas dúvidas acerca de alimentação, de um novo conceito, né, acerca do tratamento, e agora vamos continuar falando sobre isso. Quando uma pessoa, doutor, realiza um tratamento, né, com o nutrólogo, quais os resultados que ela deve esperar? Sim, foi a pergunta anterior, né? Então a gente trabalha nas duas linhas. A maioria das pessoas que eu recebo hoje na clínica, elas querem uma melhora estética. Então não há como dissociar, né? Está magro, está no padrão estético atual, é bom. Você se sente bem, você se sente confortável, mas a finalidade, eu como médico, ou qualquer pessoa que trabalha nessa área, é saúde, né? Então não se dissociam as duas coisas. E há um perigo, inclusive, nisso, há um certo preconceito, né? Então quando uma mulher está acima do peso e procura um médico para melhorar a estética, às vezes ela é criticada. Porque, mas vai expor sua saúde, vai expor... Mas não se dissociam as duas coisas. O objetivo meu, sim, sempre, é melhorar a estética, deixar você bonito, bonita, bem, né? Não precisamos estar no padrão, mas você tem que estar bem consigo mesmo, vestir a blusa e tô bem. Como também melhorar a saúde. Então, sempre é os dois caminhos, né? A melhora de estética e melhora de saúde. Esse é o objetivo nosso número 1, sempre. Muito bem. Durante esse tratamento pode ser necessário exames laboratoriais? Ah, sempre, né? Sempre. Não se vive sem exames. Não se vive. Inclusive é um negócio que a gente pega muito, né? O check-up anual. Né? A gente tem isso. Eu fiz meu check-up. Se olhou-se a glicemia, hemograma e colesterol, ponto. São exames bons, são úteis, mas há uma necessidade de expandir isso. Não são caros. Fazer exame hoje não é tão caro mais, né? O acesso é muito fácil ao exame. Mas tem que expandir. Então tem gente que nunca dosou uma testosterona. Tem homens aí de 50, 60 anos que nunca dosou. Tem uma mulher que nunca dosou o estradiol. Tem mulher que não sabe qual fase que ela está da fertilidade ou da menopausa, né? Nunca dosou. Foi no ginecologista, foi no cardiologista, foi no endócrino, nunca dosou. É uma falha, né? Vitaminas, doutor, nunca pedi minhas vitaminas. Não sei, nunca vi. E aí a pessoa toma 3 remédios para depressão. Isso acontece. A gente dosa as vitaminas, está com a baixa geral e às vezes está com anemia. Você repõe, ela melhora. Né? Porque o corpo humano ele tem que estar em harmonia. Exato. Então, às vezes a gente fica muito no tratamento da causa, enxaqueca, né? O paciente, eu tenho enxaqueca crônica. Vamos dar uma rastreada? Você não come tal alimento? Como? Tirou, acabou. E ela está tomando remédio para enxaqueca já tem 2 anos, porque ela tem uma intolerância alimentar àquele alimento, mas nunca ninguém sugeriu que poderia ser. Tá? Então esse tratamento geral, por isso que a consulta demora, a gente vai conversar sobre vários campos da vida para realmente tentar identificar onde está a causa, tratar, embora os medicamentos sejam úteis, né? Tem paciente meu que usa todos os medicamentos, tem paciente que a gente introduz medicamentos, mas sim, sempre a última alternativa. Doutor, a questão dos suplementos alimentares, né? Eles podem ser usados para algum tipo de tratamento? Sim, demais. Cai na mesma questão dos exames, né, do relato do paciente, a clínica do paciente. O exame é importante, mas a clínica é soberana. Então, às vezes você tem um exame normal, mas você tem um sintoma e você responde ao tratamento. Então, a gente olha a pessoa, não o papel. O exame complementa, né? E os suplementos, sim. Os suplementos já diz, eles são suplementos, então eles vêm para complementar. Então a base tem que estar boa. Eu brinco, né? As mulheres, no geral, gostam ali do shot matinal, né? O suco detox. Aí, quem escuta isso fala, eu tô tomando. A pessoa toma o suco detox, mas assim que ela termina, ela come 3 pão de queijo, né? E aí, né? Já adiantou o suplemento ali? No resto do dia, no almoço, ela já come uma linguiça de frango. À tarde, ela come 3 pão de sal ali, sovado com margarina. Isso. E fecha o dia bem ali em jejum. Eu faço jejum à noite, né? Então ali está o combo do desequilíbrio, né? Ela começa com um suplemento, que é bom, sim, coloca uma cúrcuma, uma coenzima, coloca um resveratrol, são tudo muito bom, antioxidantes, mas ao longo do dia ela se contamina novamente, então não há o equilíbrio. Então o suplemento, ele precisa, para que ele haja, que uma base esteja boa.
Então, alimentação muito boa, evitar o consumo de açúcar, evitar bebida alcoólica, evitar gordura em excesso, e aí sim o suplemento vai complementar o que vem a faltar, que muitas vezes não vai ser necessário o suplemento, né? Com a base alimentar você já corrige. Bom, e agora eu vou fazer logo a pergunta do Felipe, nosso diretor de imagem aí, né? Sim. A questão do Ozempic. Chegou para revolucionar ou não é bem assim? Sim, o Ozempic, a gente veio de uma história ali das canetinhas, né? São conhecidas por esse nome. Começou basicamente, existem algumas anteriores, mas começou com a Saxenda e Victoza. São marcas, né? Bem consolidadas, são medicações excepcionais, mas foram evoluindo. Como tudo se evolui. O celular evolui, um carro evolui, a medicina, os medicamentos também. Então essas medicações eram usadas diariamente para controle da fome, resultado espetacular. Fomos evoluindo, lançaram uma medicação chamada Ozempic, que fazia o quê? Essa medicação que era diária passou a ser uma vez a semana. E com um poder de inibição da fome superior. Então foi sucesso, ainda funciona muito bem, é usado no arsenal de qualquer médico do Brasil. Então se você for num cardiologista, às vezes ele vai te passar o Ozempic. No endócrino, no nutrólogo, todos os profissionais podem prescrever. Lançou-se o Ozempic. Do Ozempic vieram novas gerações e hoje se chegou no último, que é o atual no Brasil, está em uso, o Mounjaro. É o medicamento hoje mais famoso, é uma hype, né, que a gente fala, é uma fama porque muita gente está usando. Teve uma redução do custo recentemente pelo fato do governo permitir a importação, né, do produto da marca. Então foram evoluções de medicamentos, funcionam muito bem, servem muito bem, tem já uma linha do governo para começar a liberar essas medicações pelo SUS. O que se libera pelo SUS são medicações caras, então na nossa concepção falaria o quê? Loucura do governo. Como que vai dar um remédio caro para as pessoas? Mas a prevenção do total é a finalidade. A gente sabe, quando a gente fala em governo, é uma empresa, né? Então ela visa, é um investimento para ver o que vai acontecer. E há infinitos estudos disso, né? Quando se previne a obesidade, se previne uma gama de doenças que são extremamente custosas. Desde o cara cair e quebrar a perna, porque está obeso. Né? Um acidente de trânsito, um câncer, uma hipertensão, uma diabetes são doenças onerosas para o SUS. Então, quando o SUS passa a liberar essas medicações, já tem alguns estados que avançaram muito nisso, a gente consegue ter um tratamento eficiente. E é até o que o senhor falou, né? A saúde é sempre cara, né? Então, quando você vê... eu digo assim, governo, né? Planejamento, até mesmo um sistema econômico, vê a longo prazo a possibilidade de reduzir esses custos, aí tem que haver esse investimento. Sim. A gente pensa sempre no todo, né? Então, as pessoas que usam essa medicação realmente se beneficiam muito, né? São medicações extremamente eficientes, tem o seu uso, às vezes, de maneira desregrada e errada, né? A gente pega muito no consultório, o paciente fala, usei, gastei, estou usando, não funciona. Às vezes o uso errado, ou às vezes tem contraindicações, né? Essas medicações não são balinha, né? Você tem que ir no médico, você tem que saber por que você está usando, você tem que ter uma meta e o principal. E quando tirar, o que irá acontecer? Que a gente pega, o paciente perde 30, 40, 50 quilos com essa medicação. Mas e quando tira? Tem que ter um controle, tem que ter um roteiro a ser seguido, de maneira que você não reganhe o peso. E sim, tem infinitas manhas do negócio que a gente manobra, que a gente consegue com que o paciente mantenha esse peso perdido por bastante tempo. Obesidade é doença crônica. Ou seja, volta e meia vai ter que fazer um novo tratamento. Então ele perdeu 40 quilos, ele vai começar a engordar. Normal, ele está sem medicação. Mas quando ele ganhou 5, a gente retém ele de novo e faz ele perder. E com isso a pessoa vai vivendo muito tranquilamente. Né? Vai exercendo o controle, né? Sim. Doutor Wenderson, como é que funciona o plano alimentar? Plano alimentar. É o termo correto, o termo seu está perfeito. Não existe mais dieta. O que é uma dieta? Uma dieta, por conceito, é algo que você vai fazer por um curto espaço de tempo com uma finalidade específica. Isso aí não é real, não é algo que funcione. Basicamente, nós dois vamos para a praia no final do ano e a gente vai perder 10 quilos fazendo uma dieta. Não funciona, porque fomos para a praia e depois vamos engordar de novo. Então hoje é feito um plano alimentar. E o que é um plano alimentar? É algo que é montado, usando também uma dieta, mas que se encaixa na sua realidade. Então você, como profissional da imprensa, da reportagem, você tem uma rotina. Então às vezes você vai ter que almoçar e voltar a comer só às 20 horas. Isso tem que ser feito. Às vezes uma amiga sua que trabalha no escritório, ela consegue comer meio-dia, 3 horas, 5h30 e 18. Então isso vai ser montado também. Então o plano alimentar ele tem que ser bem montado. Hoje a gente na clínica faz esse plano alimentar também, porque ele tem que se adaptar à sua realidade, porque dieta, que era o termo usado anteriormente, é para o resto da vida.
Então você não faz uma dieta com um objetivo e ponto. Essa dieta tem que ser mantida por bastante tempo, até porque é algo que tem que ser sustentável, né? Muito bem. Doutor Wenderson, o que é bioimpedância? Bioimpedância, toda pessoa que passou por um nutricionista, um médico, tem um problema. Qual que é? Estou há 1 ano fazendo um acompanhamento e só perdi medidas, né? É comum isso. Não gosto que realmente quando o objetivo é perder peso que seja, mas a bioimpedância é isso, ela é um exame físico que usa um aparelho que usa energia para medir sua composição física. Então perder peso vai muito mais além que subir numa balança e olhar o número. Porque existem, nós homens, a gente, por regra, o peso nosso é alto. Então quando o homem deseja ficar muito magro, não é muito bom. Mulheres, por regra, já são mais magras, mas existem o falso magro, o verdadeiro magro, o falso gordo, que é uma pessoa que tem um percentual de massa muscular muito bom, mas tem uma aparência volumosa. Então, a bioimpedância é para isso, é para tirar a dúvida do seu peso, o que compõe ele, que pode ser gordura, pode ser músculo, pode ser osso, pode ser pele, pode ser água. Então, quando faz essa diferença através de energia, né, se usa energia, uma descarga elétrica no corpo, não é um choque, é uma descarga elétrica, não é sentida, e aí vai sim usando, a gente sabe o princípio da física, né, a gordura é isolante e a água é condutora, então ele vai medindo ali onde tem água, onde tem gordura e sai um resultado geral da sua composição física. É importante, né? Demais. É uma descrição da gente, exatamente. né? E números, né, são reais. Né? É um exame mesmo, né? Aí vocês têm condição de saber como atuar, onde atuar. E às vezes acalenta muito o espírito, especialmente das mulheres. Mulheres nasceram para se satisfazer olhando na balança o número em queda. Nós homens não preocupamos muito com o peso. Verdade. A gente preocupa com a roupa. Vestiu, tá bonito? Tô bem. Mulher, a gente já sabe. Tem que baixar o número da balança. Então quando ela sobe na balança e às vezes o número não baixou, mas a gordura está em queda, a gente consegue fazer com que ela entenda que ela está em evolução, né? Tinha uma amiga minha que eu encontrei com ela falou que precisava de perder 2 quilos, né? Sim. E aí depois eu encontrei com ela um tempo depois, assim, uns 5 quilos mais magra, ela falou assim, eu preciso de perder 2 quilos. Então, assim, mulher tem essa preocupação, né? As mulheres, elas vivem para perder peso. Toda mulher quer perder 3 quilos. Pode estar magra. 3 quilos. As que estão acima querem mais, né? Mas toda mulher quer perder 3 quilos, a gente já sabe. E eu, como profissional, tenho que entregar esse resultado, né? Aí depois, com o tempo, a gente vai vendo o que mais ela deseja, né? Tá certo, então. Bom, nosso programa está chegando ao final, mas eu ainda gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor aqui. Os perigos do uso de hormônios de maneira indiscriminada. Importante, né? A gente sabe, os hormônios são medicações, vendem na farmácia. Então pode usar? Pode. Mas tem que ter receita, tem que ter prescrição. Hormônio é vida. Eu pego pacientes lá, literalmente, mortos-vivos. Paciente que se arrasta, não consegue treinar, não consegue ter vida sexual ativa. Para nós homens, a gente sabe o quanto que é importante uma vida sexual ativa. Para a mulher, dar segurança para ela. Menopausa é um problema seríssimo, né? A gente sabe que a mulher vai passar por isso. Então, todos nós, homens e mulheres, às vezes, em algum momento da vida, vai ter que fazer uma reposição. Porém, essa reposição tem que ser consciente, porque há risco e benefício. O seu profissional vai medir o risco e benefício e vai escolher o que é melhor para você. Então, nossa última pergunta. O que é um implante hormonal? Implante hormonal é uma via de reposição, né? O hormônio tem oral, tem gel, tem injetável, tem várias formas. E o implante é uma via de reposição hormonal muito usada, gosto muito porque é segura, efetiva e tem um prazo de validade muito bom. Então você vai ali, um pequeno procedimento que dura 5 minutos, a gente vai colocar um implante. É um dispositivo, como se fosse um comprimido. E ele vai liberando o hormônio na sua corrente sanguínea e durante 6 meses, 1 ano, você está tranquilo na sua reposição. Então é extremamente confortável e eficiente. Muito bem. Mas ainda dá tempo de mais uma perguntinha, né? Sim. O que está envolvido no emagrecimento, Dr. Wenderson? Emagrecer é tudo, né? É o que a gente falou hoje durante toda a entrevista. Emagrecer não é só baixar o número da balança, é viver melhor, é não ter doenças e o principal, não é viver muito, é ter uma longevidade. O que é longevidade? É viver muito e viver bem. De nada nos adianta chegar aos 90, sendo que dos 70 em diante estamos numa fralda acamado. Não adianta. É melhor viver até os 70 e todos os dias você correr na praça e se eu te falar, vamos para a praia agora, de carro e de moto? Vamos, monta na moto e vai. Né? Isso é o que a gente deseja para todos e isso vai muito além de simplesmente emagrecer. Né? Dr. Wenderson, a gente tinha muito mais perguntas a serem feitas, né? Eu vou até conversar com o nosso diretor, Alex, né, para
fazer um segundo convite para o senhor retornar aqui, porque realmente são muito mais perguntas e temos certeza que os nossos telespectadores vão querer perguntar mais. Mas, de antemão, já gostaria de agradecer sua presença aqui. Foi muito bom hoje conversar com o senhor. Obrigado, obrigado. É um prazer e sim, assim que desejarem me convite. Sempre é um prazer estar aqui porque a mídia aberta, a gente trabalha hoje muito em Instagram, né? É uma mídia um pouco mais fechada, é um público um pouco mais selecionado para aquilo. A mídia aberta, ela permite atingir um público que não é o meu público. E qual que é o objetivo da gente estar aqui? Levar informação. Então a informação é a que liberta, né? Então quando as pessoas vivem ali na caixinha com informação do Google, com informação da internet, ela fica um pouco perdida, às vezes abre mão de um tratamento que pode ser a mudança sua de vida para o resto da vida. Muito bem. O programa Câmara em Foco fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá.